bem simples e rápida, mas é legal a gente ter mais uma visão sistêmica desse público que está hoje nos prestigiando aqui. Tá? E, bom, vamos começar, então, a falar dessa estrutura, falar dessas informações. Eu acho que até para começar a atender essa estrutura da análise setorial, é válido lembrar que, nesse momento tão diferenciado, a gente está fazendo também uma apresentação diferenciada da análise setorial. A primeira vez ela está sendo no momento mais virtual, a entrega dela ela não é um material impresso. Então, nessa estrutura, a gente conseguiu avançar mais o tempo e trazê-la no lançamento, nesse contexto de momento de ano agora. E nesse sentido, é claro que a gente teve mais tempo para fazer avaliações, novas pesquisas e novos resultados. Então, acho que isso é interessante a gente trazer aqui nessa 13ª edição. Então, nesse momento que a gente está lançando, a gente conseguiu fechar há pouco tempo, e esse há pouco tempo nos possibilitou a conclusão de análise, a conclusão de levantamentos de informações e também de cenários que, se fôssemos no primeiro semestre, a gente não teria um nível de detalhamento e riqueza que talvez tenhamos nesse momento agora, certo? E hoje nós temos aqui são 10 autores que nós temos hoje para análise setorial, nessa publicação da análise setorial, 13ª, né? E aí a gente vai, no decorrer do processo, comentando com vocês, capítulo a capítulo, os autores também, mas é importante já trazer, o Vianney é um dos autores nossos aqui, tá? A Vânia também é uma autora de um capítulo, eu sou autor também de um dos capítulos, o capítulo inicial. Temos alguns autores que são convidados, mas 95%, 97% são autores da casa. São consultores que trazem o dia a dia da operação, nessa visão dessa operação, para trazer essa leitura de cenários. Então, mais ou menos, a gente vai começar esse alinhamento, e eu acho que uma coisa importante a gente olhar nessa visão, Roper. Por mais que a gente queira, como o Vianney trouxe no momento bem inicial, quando entramos na sala, da dificuldade que se vivencia hoje em ter informações, não só do ponto de vista consolidado, mas do ponto de vista até de que tipo de informação a gente faz uma avaliação agora. Adianta eu olhar só o histórico da informação? O que se complementa com isso? E é exatamente isso, esse complemento, essa visão que é além só de um modelo que a gente procura trazer aqui. Então, nessa estrutura, quando a gente olha o nosso momento de mercado, o momento de realidade Brasil ou de mundo hoje, a gente muito comumente vê essa famosa curva, né? Que aqui insinua-se muita curva de Gauss, mas nesse caso, infelizmente, é uma curva epidemiológica, e aqui nesse caso é uma curva atualizada do Brasil, e até para contextualizar nessa estrutura aqui, em alguns momentos é necessário, pela estrutura do nosso mercado, a gente coletar informações que fazem muito referência ao antes desse contexto de pandemia, tá? E é necessário também fazer uma consideração pelo durante esse processo. E é claro, a gente quer chegar onde a gente vai chegar, onde a gente vai alcançar nessa visão de futuro, que é o depois. Só lembrando que quando a gente fala depois do processo de pandemia, depois do processo do Covid-19, a gente não tem um limite de tempo especificamente. Didaticamente, a gente traz um 2021 aí. Mas a gente tem um monte de incertezas que acontecem nesse cenário futuro. E é em cima dessa construção que a gente trouxe diversos capítulos, a gente remodelou, reescreveu diversos capítulos, pensando numa estrutura que pudesse atender a esse desenho aqui. Então, lembrando que quando a gente vai trazer essas prospectivas, tá, tão necessárias nesse momento agora, é óbvio que a gente vai olhar um cenário muito anterior, que são as projetivas, as informações que você vem coletando lá de todo o segmento histórico. E aí você tem que saber o que é novo para diferenciar do que já foi. Então, nesse olhar, nós praticamente costuramos, alinhamos com os autores da análise setorial, procuramos trazer esse desafio, inclusive, para eles, e aí a gente começa a costurar essa temática. O capítulo 1, para vocês terem uma ideia, ele traz essa visão mais ampla do que era o setor, e aí eu acabei estruturando nesse capítulo exatamente essa mesma estrutura de desenho que eu trouxe para vocês no slide anterior. Um antes, um durante e um depois. Então, aqui, no antes, a gente começa e acompanhava as macrovariáveis do setor, desde o processo de economia, a questão dos bônus demográficos, questão de regulamentação. E quando a gente olha naquela estrutura e olha para agora, e o que pode virar agora, a ser o agora, o novo agora, a gente vê que essas variáveis foram, de uma certa forma, catalisadas. O processo da pandemia, de uma maneira geral, ele fez isso, né? Nós tínhamos uma tendência de cenário que a gente olhava para o futuro, muito provável de ocorrer. A pandemia vem num curto espaço de tempo, ela catalisa tudo isso, ela faz tudo isso ficar muito próximo. Então, eventos que a gente esperava que fossem acontecer daqui 3, 4, 5 anos, por exemplo, ou até 10 anos, ele fica mais próximo da nossa realidade com essa estrutura. A exemplo disso, que a gente vai comentar depois,
é a desenvoltura da própria EAD, por exemplo, uma inovação de portfólio na EAD, por exemplo, o curso de Direito. Então, são eventos que, de alguma forma, se tornam mais próximos desse nosso momento. Então, essa estrutura do antes e o durante, aqui, quando a gente observou no processo das pesquisas Roper, de como foi o início do processo da pandemia e quais as reações dessa estrutura das instituições, de uma maneira geral, inclusive a gestão da instituição. Então, a gente traz ali o mindset desse gestor, como que ele se encontrou nesse contexto. E é claro que quando a gente vai falar dessa estrutura de estimativas, o pós-pandemia, essa estrutura, a gente vai contextualizar esse mesmo cenário como se fosse impactando agora por essas diversas outras possibilidades. Eu acho que tem alguns parâmetros que são interessantes a gente entender desse capítulo, e aqui, de novo, a gente não vai esgotar, não é essa a intenção, mas a intenção é trazer alguns elementos que possam fazer sentido num bate-papo nosso aqui sobre mercado. E aí é notório. A gente precisa entender que nessa estrutura de mercado, nós temos distintas instituições de ensino, pequenas, médias e grandes. E elas vão sofrer distintas formas de impacto em relação ao cenário de Covid. Tá? Então, para trazer para vocês um recorte mais específico, a gente recortou e traz aqui, olha, para vocês um desenho. Se eu pegar ali de matrículas, pensando numa segmentação das instituições por matrículas, até 3 mil alunos, nós estamos falando de 83% até 3 mil alunos. Esse 83% de até 3 mil alunos não ultrapassa 20% do market share total. Então, quer dizer, eu tenho uma boa pulverização. E essas instituições, com menor quantidade de alunos, de uma certa forma, elas podem estar mais vulneráveis a uma condição de um impacto mais direto de uma estrutura de pandemia, quando você compara com uma grande instituição. Tá? Então, são situações que a gente vai encontrar quando você olha, por exemplo, só de 1.000 alunos aqui, que é uma boa quantidade, 63,4%, que também tem uma educação básica, que num contexto de pandemia tem um outro problema ainda esse gestor, ele tem que gerenciar esse outro braço da operação. E normalmente é a mesma equipe, é o mesmo gestor. Então, para a gente ficar atento a essas particularidades do mercado. Então, nesse contexto aqui, quando a gente faz esse desenho, a gente percebe que existe uma necessidade de maior trabalho, maior cuidado relacionado à gestão profissional do processo, do negócio, quando eu olho essas pequenas e médias. Isso é um fato. Tá? Dentro ainda dessa estrutura, tem uma leitura que se faz, e aí isso é um resultado de 2020, das pesquisas Roper, mas é importante a gente entender também que já sabemos que esse mercado reagiu de maneira muito brusca num contexto tão diferenciado de 2020, e aí a gente está falando das pesquisas de preço que a Roper realiza. É muito comum a gente balizar essa estrutura do que é ofertado por essas métricas. Então, olha, em 2020, fevereiro de 2020, a nossa referência de preço era R$ 736. Essa curva toda que vocês observam aqui é reflexo de uma história do mercado de educação no Brasil. Quando você olhar 2015, vê uma queda, quando você olha 2010, vê uma ascendência, isso é resultado de uma reação do mercado. E a gente coleta essa percepção, esse resultado, quando realiza essas pesquisas. Então, R$ 736 é praticamente 50% de toda a oferta do Brasil vai até esse teto. O outro 50% supera esse valor. E aí a gente, quando for falar da parte de marketing, a gente vai posicionar um pouco melhor quando então, que eu tenho um valor maior ou quando que eu tenho um valor menor de referência. Isso tem a ver com o produto, tem a ver também com a questão do posicionamento estratégico, tem a ver com a estratégia de mercado, se é ganho de escala ou não. Tá? Então, o que se chama mais atenção quando a gente tenta fazer a prospectiva para esse cenário 2021, por exemplo, é que tanto o presencial quanto o EAD vai ter uma estrutura de produto, tá? Que já se evidenciava de uma maneira muito presente no nosso mercado, no nosso dia a dia, que eram os cursos semipresenciais, e eles começam a ganhar certa notoriedade já em 2019, 20, claro, também, mas é bem provável que esse impacto todo seja bem diferenciado quando a gente começa a pensar daqui para frente. Então, eu estou falando mesmo daquela estrutura nossa, gente, de pegar um presencial e ter um limite de virtualidade de até 40% e construir um produto novo. Da mesma forma de eu ter ali um EAD e conseguir embutir nele 30% de presencialidade. Nós já temos no mercado esse tipo de oferta. O que a gente vai encontrar agora é que, além dessa estrutura, esses novos produtos aqui, com essas dicotomias aqui de preço, de precificação, nós vamos ter algo novo. A impressão é que a gente vai encontrar aqui apresentações novas, tanto de precificação, quanto de posicionamento, quanto de produto.
E ainda, para fechar essa parte desse capítulo, vocês vão encontrar ali uma descritiva das macros variáveis, das informações, óbvio, pautadas no próprio censo 2018, que ainda é o nosso dado mais atual, as pesquisas Roper, não só de mensalidade, como também estimativas do setor, do tamanho do setor, tá? A questão de novos produtos, desenhos de novos produtos que podem acontecer e as próprias possibilidades de retomada do setor. Lá nós apresentamos 2 modelos, uma retomada em U e uma retomada em V. Então, acho que é legal darem uma olhada lá, a gente pode até comentar disso mais para frente depois. Tá? Mas a ideia é a gente começar a trazer essas estruturas para a gente poder fazer aqui mais uma fala geral sobre como que é a publicação e como que a gente está vendo também esse mercado agora. Certo? Certo. Tudo bem, Vânia? Tudo bem. Acho que agora está tudo funcionando. Oficialmente, legal. Boa tarde. Então, aqui nós vamos falar sobre o segundo capítulo, né, da análise setorial, que trata sobre o mercado EAD no Brasil. Então, a gente fala sobre o cenário atual da EAD, como que ele foi impactado com a Covid-19, e aqui a gente trouxe as pesquisas Ropers de mensalidade, a gente já desenvolve essas pesquisas há décadas, né? E a gente chega aqui a números de mensalidades máximos e mínimos, né? Então, a gente tem um máximo de mensalidade aqui de R$ 1.299, para um mínimo de R$ 76. Como que isso funciona dentro da EAD, né? Esses cursos que têm valores maiores de mensalidades, eles não são simplesmente cursos EAD, eles oferecem plus, eles são cursos semipresenciais de premiums, né? Por isso esse valor de mensalidade tão acima do que é a mediana, que é os R$ 249,90, que o Paulo até comentou ali atrás, né? Então, aqui vocês vão poder ter um panorama melhor sobre a questão das mensalidades. Ivânia, eu acho que é legal a gente até trazer, quando a gente traz esse histórico, há 4 anos, por exemplo, há 5 anos, você tinha uma certa dificuldade de um player bem posicionado, de nicho, de posicionamento premium, falar de uma operação na EAD. Não era assim, ele não falava isso com tanta tranquilidade. E a gente já observa, até pelo histórico que a gente acompanha nesses 3 últimos aí, que isso já ficou um pouco mais comum, certo? Então, eu acho que aqui a gente tem que entender que, dentro dessa estrutura, eu preciso entender que a modalidade EAD ela tem que ser usada de maneira estratégica para o meu portfólio de produtos, né? Para a minha instituição de ensino. E que vem ganhando a cada dia, e aí principalmente agora nesse mercado que a gente está, né, Covid, ganhando cada vez mais notoriedade, né? Uhum. E a gente também apresenta o crescimento, né, da EAD, que ele representou em 2018 29,6% de todas as matrículas privadas. É um número, um crescimento grande, um share grande que vem crescendo a cada ano, né? E pedagogia e administração mantendo o primeiro e segundo lugar, né? Nos 10 maiores cursos. Então, quer dizer, a gente tem aí um crescimento, né, que a EAD cresce, ela cresceu em relação ao censo de 2017 para 2018, 4,1%. Ela cresceu com a flexibilização e a abertura de novos polos, gerou um aumento de 46,9% de aumento de IES, né? Teve um aumento de ingressantes, e a gente apresenta também nesse capítulo os principais players do mercado. Será que houve alguma modificação nos players anteriores ou não, né? Essa movimentação de players do mercado EAD. Será que o perfil do alunado ele mudou com o Covid? Será que não? A gente apresenta isso também no capítulo, né? Bom, e também perspectivas agora em pandemia também, ou seja, é a força do EAD aparecendo aí, se sobressaindo sobre o presencial, né?
a gente tem até, se o Vianney se quiser contribuir, fica à vontade. Quando o Vianney construiu esse capítulo com a Vânia, essa estrutura toda estratégica das prospectivas de um momento tão distinto que é a questão da pandemia, né, que traz a EAD num cenário de relevância muito mais do que ela já vinha ganhando, ou seja, a força com essa estrutura, até porque se você pegar o dado de 2019, você vai ver que nós só crescemos no ensino superior em virtude da força da EAD, da modalidade EAD, né? Isso ainda antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente. As análises que a Roper tem feito agora durante a pandemia, elas estão em sintonia, estão em convergência, e elas mostram no intake da metade do ano a EAD literalmente sendo a preferência da sociedade, porque ela se tornou o caminho natural para a sociedade. Ficou até difícil explicar o que era o presencial na maioria das carreiras. Tivemos esse episódio agora negativo do MEC, mais uma vez tentando retardar o começo do direito na EAD formalmente, mas, paradoxalmente, todos os alunos de direito no Brasil hoje estudam por EAD. Né? Então, o MEC está muito atrasado, na minha opinião, nesse aspecto regulatório da graduação em direito na EAD. O MEC retrocedeu à Idade Média, né? E a OAB está na antiguidade. A OAB não chegou nem na Idade Média. Nem digo antiguidade, porque a antiguidade remete à Grécia, e a Grécia era ilustrada, remete aos persas, grandes guerreiros, remete aos árabes, grandes sábios. Eu acho que a OAB não está na antiguidade, a EAB está junto com o MEC na Idade Média. Eles estão mergulhados na Idade Média. Vianney, uma parte... Desculpa. Mas logo isso vai ser superado. A sociedade entendeu uma necessidade da educação conectada no presencial, e nós tivemos já agora, no intake da metade do ano, uma mudança no perfil do calouro da EAD. Ele ficou um pouco mais jovem e ele cresceu na média de renda, na faixa de renda. Então, um perfil que naturalmente iria para o presencial, que é um candidato mais jovem e com uma faixa de renda familiar mais alta, esse aluno veio também para dentro da educação à distância. E as instituições que estão oferecendo um bom suporte de EAD, elas estão recebendo também transferências de alunos que vêm de um presencial que fez mal à migração digital. Então, você tem um duplo benefício para a EAD. Um aluno mal atendido na migração digital, ele vem para a EAD, que já tinha uma solução de maior conforto. E o aluno de perfil mais jovem e com a faixa de renda superior, que ele não cogitava ir para a EAD, ele naturalmente está vindo para a EAD. E ainda que a vacina esteja prometida para março, abril, janeiro, fevereiro, maio, junho do ano que vem, antes da metade do ano que vem, você não tem um retorno da sociedade aos patamares de segurança anteriores. Então, o primeiro semestre do ano que vem, o primeiro intake do ano que vem, ainda será um intake muito marcado pelo Covid, ainda será um intake muito marcado pela oportunidade da educação à distância. Encerrando a minha participação, educação à distância não é sinônimo de curso à distância. Isso. Educação à distância se tornou sinônimo de um atendimento, um jeito de atender. Não basta mais você ter portfólio, polo e preço na sua grade de produtos. Você tem que ter qualidade de serviço. As pessoas querem uma experiência. Por quê? Catálogo, preço e polo, 50 players tem, igualzinho. O que vai definir o sucesso não é mais o clássico, preço, produto, posicionamento. Não, você tinha os 4 P's e agora tem um E, que é de experiência. As pessoas querem ser felizes no que estão fazendo, elas querem encontrar aplicabilidade no que elas estão fazendo, elas querem ficar grávidas do que elas estão estudando. Se eu estou fazendo um curso de administração, eu quero ficar grávido de administração. Se eu estou fazendo engenharia, eu quero ficar grávido de engenharia. Né? Então, tem um aluno novo fazendo uma cobrança nova, que não é só mais oferecer o curso à distância. É outra coisa, é outra pegada. E não tem fidelidade de marca. Quem encontrar esse caminho, decola. Devolvo a bola para vocês. Legal. E é nessa... Paulo, acho que a gente pode soltar a nossa enquete. É verdade. O Márcio já avisou aqui. Gente, vamos lá.
para a gente poder, então, coletar algumas informações, percepções de vocês, entendendo como que vocês estão vivendo esse momento agora, a gente gostaria que vocês contribuíssem com a gente respondendo essa questão aqui, olha, em relação à sua percepção sobre a atual realidade do mercado, obviamente o seu mercado, que você está inserido aí. E aqui a gente está enfocando de uma maneira específica a graduação presencial, até por ela representar 70% de todo o contexto, ou quase 70% da operação feita no geral da educação. Qual das afirmativas abaixo você acha mais coerente para essa sua realidade? Pensando no cenário Brasil, se você pudesse olhar e ver esse cenário em até 2023. Então, é como se estivesse fazendo um olhar à frente, entendendo que essa percepção ela se estica até o tempo de 2023. Então, olha só, questão, só vale uma questão, tá ok? Até 2023, teremos restabelecido o crescimento da graduação presencial. Tá? Independente da configuração de 40% de virtualidade presencial ou não, ela volta à retomada. Se você olhar o histórico hoje, ela não tem essa retomada tão garantida assim. Mas a ideia é, na sua percepção, vocês acham que acontece essa retomada até 2023? A segunda opção, em até 2023, não teremos restabelecido o crescimento da graduação presencial. Em virtude, seja de qual for outra questão, mas a gente não teria esse restabelecimento. Ou então, em até 2023, teremos, sim, um novo tipo de oferta, onde as modalidades presencial e EAD, elas serão, de alguma forma, mais uma configuração de regulamentação do MEC, não impactando na oferta do mercado. Ou seja, o próprio mercado se reinventa numa estrutura onde, independente se ela é modalidade EAD ou não, ele começa a apresentar alguns produtos que se encaixam fora dessa regulamentação. Ou então, não tenho condições técnicas para responder no momento, e a última, então, lá, nenhuma das alternativas representa a minha percepção. Talvez você tenha uma percepção diferente, que nenhuma dessas retrate essa sua visão. Então, nós vamos pedir para vocês responderem, tá? Se não responderam, quem depois entrar na sala, vai ter um tempinho mais para responder. A gente vai fechar a nossa participação hoje olhando essas respostas. A gente quer entender como que vocês estão visualizando esse cenário, possível cenário que a gente se encontra aí no momento próximo, tá? Beleza? Podemos avançar aqui, gente? Olha só, então, em relação a essa estrutura ainda, obviamente, quando a gente começa a querer entender o que é esse mercado, como que ele é representado e qual a velocidade de crescimento ou decrescimento, é inevitável. A gente sabe que existem grandes players nesse mercado. A gente chama esses grandes players de grupos consolidadores. De uma certa forma, a Roper foi uma das primeiras instituições ou consultoria a fazer esse levantamento, essa análise, e aí acabamos fazendo uma definição para esses grupos. Então, tem características para você ter listado 11 grupos hoje no Brasil, com referência a 2019, tá? Essas informações. A gente faz a leitura para 2019, nesse caso em específico, para fazer, porque tem toda uma questão metodológica. Então, quando a gente faz essa leitura, na referência 2019, a receita líquida desse setor praticamente era de 54,6 bilhões de reais. E aí é interessante entender que se esse montante lá, a gente acaba trazendo nessa estrutura toda a evolução histórica dessas estimativas Roper, a gente tem uma possibilidade, né, nesse processo de inferência, de encontrar quedas para esse tamanho de mercado, para 2020, que vivemos agora, obviamente, e 2021. E é muito notório que se você encontra uma estrutura dessa em queda e você vai observar o comportamento do market share desses 11 grandes grupos e você encontra lá um movimento igual a esse daqui, olha, em 2012 de 34%, em 2018 de 41,4%, quando você vê essa estrutura de market share, ou seja, reúne esses 11 grandes grupos aí, sozinhos eles têm quase metade desse mercado, quase, 40%. Mais ou menos essa referência. Se você olhar esses montantes de estimativa de receita em queda, é lógico que você vai perceber que eles também, de alguma forma, entrarão num processo de maior concorrência do mercado, ou seja, eles serão impactados também por essa questão no mercado. Então, quando você encontra um grande grupo, de uma certa forma, também sendo impactado no mercado, é óbvio que a reação para o mercado ela vai ser, de uma certa forma, mais ostensiva. E logo, a gente vê todo um mercado, como observamos muito em 2018, 2019, 2020, numa agressividade muito maior, acabando em muitas situações, brigando-se muito por preço e da promoção. Tá? Aquelas informações de valores de mensalidade trazem muito isso. Quando a gente olha só essa participação líquida desses 11 grandes grupos, naquele mercado de 54,6 bilhões lá, nós estamos falando de 36,3%. Então, olha só, gente,
essa é a mesma referência que eu tenho quando eu olho o tamanho do mercado e vejo o impacto de um grande grupo e vejo, às vezes, a reação que pode ser desencadeada num mercado menor. Aqui é interessante a gente observar que, no momento desse de pandemia, é bem importante que esses grupos, até pelo nível de maturidade que eles possuem no mercado, novos produtos, novas formas de olhar esse atendimento podem acontecer exatamente junto com esses grandes grupos, advindo desses grandes grupos. Por exemplo, quando você vê alguns desses grupos se aproximando muito de edtechs, ou então fomentando a questão das edtechs, para trabalhar uma questão de atendimento muito mais escalável, até certo ponto, dentro do seu mercado. Então, dentro desse capítulo, a gente não só vai trazer aqui, o autor ele não traz somente essa visão mais ampla de algumas pesquisas Roper, mas ele aprofunda um pouco mais. Traz, por exemplo, toda a estrutura de aquisições até 2020, até esse mês de outubro agora, ainda a gente traz esse desenho lá. Então, não só ali o player a player, como também algumas referências sobre o comportamento desses grupos pelo FIES, dentro da EAD. Paulo, toda essa representatividade já apresentamos nesse capítulo. Oi, Venei. Interessante que você falou. Ontem à noite, eu estava trabalhando com o computador ligado na Globo News, isso era quase meia-noite, e entrou uma campanha em vídeo muito forte daquela consultora financeira Empíricos, junto com uma universidade do Rio de Janeiro, lançando um curso de pós-graduação para formar dealers do mercado financeiro. Então, anunciando um único curso, num canal de mídia muito cara, mas o alvo deles deve ser fazer pelo menos 1.000, 2.000 matrículas, num único curso de pós-graduação. Então, esse é o conceito do infoproduto chegando como tendência no ensino superior. É bem como o Paulo falou, você tem as edtechs formatando esses produtos muito rápidos, em associação com as instituições de ensino e agentes promotores do conteúdo. Então, ontem à noite foi um exemplo cristalino disso que o Paulo está falando. Então, você tinha uma edtech que monta o pacote do curso, você tem uma grande empresa do mercado financeiro que tem interesse em formar pessoas naquela área e uma universidade, e fazendo uma campanha milionária na televisão. Então, esse é um desenho muito novo, é uma inovação, é uma das macro tendências do pós-Covid. Legal. E, Vianney, a gente traz essas possibilidades quando a gente leva aquelas 5 grandes variáveis, falava que tecnologia ia abastecer de novas soluções do mercado. A pandemia ela fez essa canalização, trouxe esse momento de uma maneira muito, muito característica. E eu acho que a gente vai ver mais novidades ainda, Vianney, nesse tema. Tá? Bem mais. E muito rápido. Muito rápido. Bom, avassalador. O quarto capítulo, ele fala sobre a evolução do marketing educacional e a necessidade de ressignificar, né? Porque as tendências de marketing para a próxima década, elas precisam mudar um pouquinho. E aí a autora, ela traz a proposta de um ecossistema de marketing educacional baseado em 4 tipos de gestão: a gestão da comunicação, da permanência, a gestão comercial e a gestão do relacionamento. Seria a atuação do marketing de uma maneira sistêmica, né? Baseado, né, em 3 pilares: a experiência do aluno, o suporte acadêmico e uma atuação preditiva. Pode passar. E ela frisa também sobre a importância do processo de planejamento de marketing nas instituições de ensino. Porque a gente vê muitas vezes que, às vezes, não tem esse planejamento. Então, como que é possível ter um plano de ação sem um planejamento? Né? Então, ela também trata sobre esse processo de marketing e esse desenvolvimento da implementação do plano de marketing. O que mais podemos encontrar nesse capítulo? Quem que é a pessoa que compra ou vai comprar o serviço que a instituição oferta? Né? Quem é que vai pagar? Quem é? Quais são as necessidades, os desejos e as demandas desse alunado?
Será que eu estou alinhado a isso? Será que eu estou oferecendo o que realmente o meu alunado precisa, deseja? Volta só um pouquinho, Paulo. Desculpa. Ela também apresenta a lógica Sostak, né? Que é sobre, e fala também sobre a importância competitiva e, para fechar, a gestão da permanência eficaz, que nada mais é que é uma gestão voltada às necessidades do aluno. Eu acho que é legal, até nessa estrutura da necessidade do aluno, a gente viu muito isso, e tem a ver também com esse capítulo que eu vou trazer aqui, que é uma sequência, são 2 capítulos de marketing que a gente tem nessa análise, essa tônica da gestão da permanência, do sucesso do aluno, ele ser observado, mas nessa contexto de quando ele entrou até a sua condição de egresso, mas de sustentabilidade quando egresso. É interessante também a gente olhar a questão do processo para a condição de entrada do aluno na IES, o processo de captação. E muitas vezes, no cenário igual a esse de pandemia, a autora aqui ela traz para a gente uma configuração que primeiro, você tem produto, você conseguiu manter o seu produto ativo ainda, vivo nesse processo, porque é daqui para frente que a gente está falando da processo de captação. Então, se você não conseguiu ter essa atenção, se você não conseguiu ouvir o seu alunado nesse contexto de pandemia, dificilmente a sua equação de produto está bem resolvida. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão que ela traz bastante ali clara para que a gente possa entender e até que nessa estrutura ainda a gente vai ter um posicionamento quando premium, quando não premium, que deva ser levado em consideração. Então, colocar o aluno de novo no centro do processo, inclusive comercial, é uma configuração dessa estrutura do marketing para que a gente possa, no momento desse de pandemia, não só ouvir, aí vem aquela questão que o Venei trouxe, de coletar a informação, de entender a informação hoje, nesse contexto mais atual, é de suma relevância. Não adianta você tentar buscar o seu histórico agora. Busca como que ele está agora. Eu preciso entender esse aluno agora. É essa necessidade do aluno que eu tenho que fazer algum tipo de atendimento. E é com isso que eu vou olhar numa pós-pandemia, num momento 2 ali, quais são as minhas forças de entrega. E eu preciso estar bem alinhado com isso. Então, nesse contexto, esses 2 capítulos de marketing, quando a gente junta os 2, eles trazem muito essa tônica. Eu tenho um produto, eu consigo atender, está tangível para mim, a minha comunicação está eficaz, o meu funil de captação, com os devidos ajustes, inclusive a autora apresenta um modelo de funil aqui, ele está funcionando, ele está eficaz dentro do meu processo de instituição. Às vezes você encontra um comercial desalinhado com uma estrutura de comunicação da instituição ou com o próprio marketing. Esse desalinhamento está me custando quanto? Então, toda essa referência a gente acaba tendo nesse contexto geral aqui dos 2 marketings, tá? Uhum. E a própria falta de planejamento, né? Que trata-se no capítulo 4. E aí a gente entra para o capítulo 6, e aí é uma sequência de 3 análises de cursos que a gente tem no 6, no 7 e no 8, né? E, Vânia, eu acho que a gente... Vânia, posso aproveitar só? Até pela nossa otimização de tempo, a referência que a gente acabou tendo para olhar um curso que a gente sugeriu, inclusive, que os autores fizessem, é a mesma para os 3. Então, a gente consegue arrematar aqui, eu acho que as 3 visões, tá? De um dos cursos mais demandados, um segundo curso mais demandado no Brasil, que depois tem direito também, né? E tem medicina. Então, dentro desse portfólio meu de instituição de ensino, esses cursos têm um peso, um posicionamento. Ora como vaca leiteira, ou ora não mais nessa estrutura. Então, já aproveitamos essa sua fala aí, a gente complementa 3 capítulos, pode ser? Pode ser. Então, aí a gente apresenta os históricos dos números, né, do crescimento de matrículas por modalidade presencial e também de ingressantes. Aqui, o autor, na administração, ele fala sobre a proposta de um novo modelo acadêmico, de uma estrutura curricular integrada com a cadeia produtiva. Aí vai com aquela fala do Vianney antes, lá no EAD, que tem que se reinventar, sim, tem que mudar. Então, é uma necessidade de reposicionamento desse curso, né? E talvez não só dele, né? Mas aqui em análise o curso de administração. E aí fala da migração para EAD, o modelo curricular que muitas instituições
ele é pouco atrativo, e aí também tem a questão do aluno não vocacionado ao curso de administração. Quem é o aluno que hoje vai fazer a graduação em administração, né? E aí, a questão da mudança tecnológica que pressiona o modelo acadêmico conteudista. Então, ele fala um pouco sobre isso nesse capítulo. Opa. Dentro dessa mesma ordem, dessa mesma estrutura, a gente tem uma leitura para o curso de Direito, que eu acho que vale chamar a atenção para alguns elementos, né? Foi em 2018, com as informações do próprio censo, a gente vê pela primeira vez o curso apresentando uma queda no Brasil de 1,8. Se você pegar alguns mercados mais específicos, você vai ver uma queda que chega às vezes até 2,4, 2,7, dependendo do mercado local. Mas o importante é pensarmos numa condição que estamos vivenciando, que também a gente comentou logo no início hoje da nossa fala aqui. Imagina só, era uma grande resistência que a gente tinha em relação ao curso de Direito, estar numa modalidade EAD. E a gente está vivenciando, a experiência está trazendo tudo que poderia ser pró ou contra, de uma certa forma, mas sob a ótica, inclusive, do aluno. E isso que eu acho que vai ficar muito interessante depois, porque quando nós fazíamos pesquisas quali durante um atendimento ao cliente, e perguntávamos para o pessoal do curso de Direito, que normalmente se ouve ele separado de outros cursos, tá? Se ele faria aquele curso na modalidade de EAD, ele diria que não. Boa parte dizia que não. Mas eu falava assim, mas se no futuro você acha que o seu filho poderia fazer? O meu filho faria. Eu não faço, mas meu filho faria. E agora a gente está vendo ele fazendo. Oi, Vianney. É só um pequeno comentário, 10 segundos. A gente tem acompanhado universidades, faculdades no Brasil inteiro que fizeram a migração digital e, na expectativa de retornar ou não ao presencial no segundo semestre, muitas fizeram pesquisas em julho e agosto com os alunos. E os alunos do Direito passaram a dizer o seguinte, não, eu não quero que volte, eu quero continuar no meu curso assim, que facilitou a minha vida e eu continuo com o mesmo aprendizado. Paradoxalmente, a maioria dos alunos hoje não vê nenhum problema na continuidade do curso através da educação conectada ou da educação à distância, conforme o nome em algumas praças. Então, não há mais esse mito ruiu, até porque o Supremo funciona à distância, o Congresso funciona à distância, por que que o curso da formação não vai poder funcionar também por educação à distância? Isso me lembra muito uma fala sua que você, uma vez, numa apresentação, a gente comentando, você trouxe. Quando eu tiver o prospect, o aluno, entender que a EAD pode dar uma mobilidade de vida para ele, de orquestrar o tempo dele, quando isso ficar factível para ele, ele muda muito essa aceitabilidade. A gente está vivenciando isso agora. Então, isso que chama mais atenção. Será que eu estou pronto para, quando chegar 2021 e 2022, atender esse aluno? O meu produto ele está pronto para esse aluno, independente sendo ou não do direito, principalmente se for pelo do direito também, né? Então, eu acho que nesses capítulos aqui dos cursos, essa tônica ficou muito presente. Tá? Eu tenho feito um desafio em algumas apresentações minhas, né? Eu abro com um desafio, né? Assim que passar a pandemia, o que você acha que vai vencer? A educação presencial, a educação à distância ou a educação híbrida? E deixo as pessoas bater boca para tentar responder. Depois eu faço assim, nada disso. Vai vencer quem entender a sociedade, entregar uma boa experiência e cobrar barato. Porque o Brasil estará mais pobre, porém mais exigente. Nós estaremos mais pobres e mais exigentes e mais inteligentes. Então, esse é o pós-pandemia. Um país mais pobre, porém mais inteligente e mais exigente. Esse é o caminho da vitória. Eu achei muito interessante. E também achamos que isso vai nos obrigar a pensar produto diferente. Nessa experiência do aluno, quando trazemos a gestão da permanência, o processo de captação, que essa experiência, ela baliza, isso de novo nos reforça. Eu estou ouvindo o meu prospect, eu estou entendendo o meu mercado para entender meu prospect. A gente viu um momento agora que era muito parecido com aquele negócio, eu tenho que acudir o que está acontecendo dentro de casa. Quando eu estou pensando já em 2021, além disso, além de entender esse momento, eu tenho que entender o que está sendo ofertado no mercado, a minha concorrência. Eu vou ter que ficar esperto em relação a isso, né? E saber disso, ouvir o alunado é a melhor condição para você não perder suas referências de posicionamento de marca. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente. E ainda dentro desse fechamento aqui dos cursos, gente, olha só. A gente vai ter aqui a referência para curso de medicina. Posso fazer dele aqui, Vânia, já? Pode. Com relação à estrutura de medicina, tem alguns elementos que chamam muito a atenção. Quando a gente pensa no portfólio de curso Brasil, a gente entende que eles são ciclos
são cíclicos, né? Então, quando nós encontramos um momento de crise, a área da saúde, notoriamente, ela entra na frente, ela se destaca, e, obviamente, no contexto que a gente já vivenciava ali por crise econômica, a saúde já era algo que estava evidenciado, e aí a gente tinha, claro, óbvio, a medicina é um curso muito particular, e dentro dessa estrutura, o que a gente pode observar, o autor traz para a gente essas referências, que além desses olhares históricos em relação ao histórico, mas também prospectivo, traz um pouco dessa realidade hoje, que já é um pouco mais difícil de você fechar uma turma, por exemplo, de medicina, com a quantidade de chamadas que você tinha antes. Ou seja, eu preciso colocar mais energia nesse processo. A própria histórico de configuração de precificação, se você for começar a olhar, ele começa a ser diversificado. A estrutura, inclusive, da oferta do processo seletivo, ele também já fica diversificado. E, de novo, estamos passando por um momento muito atípico. Então, a questão de olhar o curso de medicina nesse cenário, ela traz para a gente esses desafios agora, de como entender também esse enredo nesse mercado atual. O autor ele fala sobre o que a expansão acelerada da medicina fez no mercado e traz reflexões e consequências sobre isso para tomadas de decisões, né, das instituições. Ou seja, de novo, é um olhar, e ele traz bem essa questão do olhar da gestão no processo. E isso é interessante entender ali o contexto que é apresentado. Tem um elemento que sempre nós apresentamos na análise setorial, e dessa vez a gente fez de uma maneira meio implícita, nesses 2 últimos capítulos aqui. Eu vou sintetizar os 2 aqui. Um deles é quando a gente fala da educação básica. Os 2 têm referência com a educação básica e também um pouco o ensino superior. O que nós chamamos de soluções educacionais, ou sistema de soluções educacionais, que é o que normalmente o pessoal chamava anteriormente de sistema postilado, que ele foi evoluindo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é essa curvatura de oferta, a evolução do produto por fase, sistema de soluções educacionais. Tá? Essa estrutura de oferta de produtos, que são os serviços e apostilas que você tem para a educação básica, gera uma margem, um mercado paralelo, um setor paralelo, que muitas vezes você vai encontrar players do ensino superior, tá? Que também estão na educação básica, mas que fazem essa interface também. Então, eu tenho muitas vezes aqui, ele não é uma fatia muito representativa da educação básica no sentido de faturamento, mas ele permeia muitas ações estratégicas desse mercado. Então, quando a gente está trabalhando com essa referência aqui, a gente vai encontrar grandes grupos, por exemplo, quando Positivo, vamos pegar lá a Pearson, a antiga Somos Educação dentro desse contexto. Então, esses grupos todos na oferta de serviços e plataformas, quando vejo no momento de pandemia, onde impacta a educação básica, elas aproveitam para ajudar no processo de virtualização, eu tenho de novo do lado uma questão de tecnologia, das edtechs chegando, então isso começa a ganhar um mundo diferente. Isso já é uma referência estratégica de um mercado distinto, diferenciado. Então, aqui a autora traz isso. Em outras versões da análise setorial, nós trouxemos isso sobre uma ótica mais mercadológica. Aqui a nossa autora, a Lúcia, ela traz isso mais como uma pegada do didático-pedagógico, do ambiente da escola, da didática, da proposta pedagógica e curricular da escola frente a esses sistemas. Então, isso ficou uma visão muito complementar com as publicações anteriores, que nós não tínhamos apresentado essa visão. Então, a autora, ela faz essa referência nesse contexto, e apresentamos ali também como uma referência do mercado, a última pesquisa que a gente realizou, pontuando os 20 maiores players Brasil. E ainda, nesse fechamento aqui da estrutura dos capítulos, a gente traz um ainda ligado à educação básica, que é o ensino médio regular. Dentro dessa estrutura, não só o ensino médio regular também, mas a parte de ensino tecnológico, o técnico profissionalizante. Lembrando que, nesse contexto ainda, que a gente vivencia de uma estrutura de crise ainda no ensino superior, quando se volta os olhares para a educação básica, a gente tem um gap ali, que é a saída do ensino médio indo para o ensino superior. Nós temos uma dificuldade muito grande de operacionalização desses intakes que saem da educação básica, do ensino médio, e vão para o ensino superior. Vocês terem uma ideia, 30% dos concluintes do terceiro ano do ensino médio, 30% somente em um ano, até um ano, vai para o ensino superior. E aí vai escalonando, 2 anos, 50%, até se perder essa sequência escalonada. Então, eu preciso fazer uma melhoria no processo do ensino médio. O autor traz
essa referência aqui, tá? Com relação à taxa de escolarização, ele desenha essa estrutura, mas ele faz uma comparação com os Estados Unidos também, tentando modelar as possíveis mudanças no processo do ensino médio agora. Certo, Vânia? Quer complementar, Vânia, aqui Certo, pra gente? não. E ele fala também que no ensino técnico, né, não tem isso. Por quê? Porque no ensino técnico o aluno vê significado no estudo. E já no normal, que a gente pode assim dizer, né? Não, ele fala que não vê, o aluno não vê propósito, não vê significado, e isso também gera uma evasão. Fora outras Ele tenta, questões. ele tenta trazer essa comparação e essa discussão sobre o processo do formato que a gente tem agora e até do que poderia ser. Mas ele traz em xeque essa comparação. Eu acho que é interessante porque quando a gente faz isso, e se eu tenho no modelo de gestor, como gestor hoje, educação superior e educação básica, eu consigo entender bem essa complementaridade aí desses dois modelos de negócio, educação básica, pensando na saída do meu aluno da educação básica indo para o ensino superior. Tá? Eu acho que, de uma maneira geral, os 10 capítulos a gente consegue construir nessa estrutura, tá? Mas tem uma outra referência que eu queria trazer para vocês aqui de uma maneira que não pode ser desprezada, que é, além dessas referências analíticas, dessa construção que a gente procura trazer aqui, que é do dia a dia de uma operação, de consultores dentro de um ambiente estratégico de gestão de uma instituição de ensino, a gente traz ainda diversos outros insumos que aí, é claro, eu estou pesando na estrutura das informações do Censo da Educação Superior, tá? Mas que eles podem desenhar um tipo de comportamento ou uma ascendência de mercado para o seu mercado local. Então, a gente vai trazer aqui para vocês desses anexos, são 9 anexos, tá? Dentro dessa estrutura de anexos, vocês vão encontrar desde referência à evolução do número de instituições do ensino superior, ou então a um conjunto de estatísticas da realidade daquela região ou daquele estado, sobre a ótica de evolução de ingressantes, evolução de matrículas, evolução, inclusive, muitas vezes, do número de concorrentes. Então, são informações que são, na verdade, acabam configurando como insumos, que numa análise mais técnica da sua realidade, você pode pautar e entender um comportamento a maior ou a menor da sua realidade. Então, os anexos, eles funcionam muito com essa pegada, tá? Como um banco de dados auxiliar, da qual você pode olhar um capítulo, inclusive, gerar uma questão particular sobre a sua realidade de mercado e ir buscar esses indicadores nesses anexos e entender a contextualização para a sua realidade. Tudo bem, gente? Eu acho que aqui a gente já poderia fazer, Vânia, a chamada da nossa enquete, do resultado da nossa enquete. Isso, também concordo. Vamos lá, acho que a gente consegue trazer aqui já. Enquanto o Paulo pega aí os resultados da enquete, eu vou fazendo um comercial aqui na semana que vem. Bomba, 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 breaking news. Vamos ter aqui posso colocar o slide para Adriano. você? Hã? Vou passar o slide para você. Slide? Isso, vamos lá então. Olha aqui, ó. Aqui o nosso patrocinador, o André Asti, de madrugada, entrou no LinkedIn para falar que estaria assistindo hoje conosco aqui e deixou registrado o abraço dele para o Paulo e para a Vânia. Legal. O André Asti é o coordenador, o promotor nacional da antiga Campus Management, que agora se chama Anthology. Olha a falta de modéstia, né? Eles se chamam Anthology, porque eles têm confiança no produto. Só uma empresa que tem confiança no produto se denomina Anthology. E eles estão com tecnologias inovadoras muito simples na usabilidade, complexas no desenvolvimento, mas para o usuário extremamente simples. É a nova funcionalidade, onde a singeleza é sinônimo de alta eficácia e aceitação. Nosso patrocinador, rodando mais uma tela, Paulo. Lá. Aqui. Buemba, buemba, buemba. Semana que vem, melhores e piores notas do ENAD no Brasil. De 5 a 1. Alguns uns mereciam ser 0. Então, semana que vem, nós vamos fazer uma análise das melhores e piores notas do ENAD do Brasil. O Adriano é o nosso coordenador master dentro dessa área e nós temos dentro da Roper também o Will Denilson, que trabalha com essa questão, a Nilbe, que trabalha com essa questão, a própria Vânia também trabalha com a questão de gestão e qualidade, e o Adriano vai fazer essa meta-síntese semana que vem e arrastar a audiência do Brasil inteiro para discutir qualidade no ensino superior. Próxima tela. A próxima tela, Vianney, agora é essa daqui, olha só, a surpresa que a gente então, essa aqui, ó. E hoje, evidentemente, né, já estamos aqui comemorando o lançamento da análise setorial. Eu estou encantado porque a nossa análise setorial se tornou uma ferramenta não só de análise do passado, projetiva.
A análise setorial da roupa, ela teve um redesenho e ela traz hoje a discussão de tendências, né? A Bia Balena estava agora há pouco nos comentários discutindo tendências, né? Então, ninguém consegue adivinhar a tendência, mas é fundamental você tentar se alinhar à tendência e arriscar. Arrisca e volta, arrisca e volta, arrisca e volta, até você encaixar, né? As empresas que encontraram sinergia com a experiência do usuário são as líderes mundiais. Quer página mais feia do que a do Google? É uma página em branco, com um retângulo pequeno, que você escreve o que você quer. Que coisa mais feia e eficaz, né? Que coisa mais eficaz do que um telefone da Apple? O meu é velho, tem 8 anos, funciona perfeito até hoje, né? Quem encontra o caminho da experiência no ensino superior vai fazer uma revolução. Eu estou dizendo, portfólio, 50 instituições têm. Presença em várias praças, 50 instituições têm. Preço está igual no Brasil inteiro. Campanha está igual, promoção está igual. A experiência é o caminho do sucesso, da diferenciação. Se você encontrar esse caminho, você pode colocar R$30 a mais na mensalidade, R$400 a mais na mensalidade de um curso prêmio, porque o aluno vai perceber essa experiência que vai abrir a porta do futuro para ele. Fechei o comercial, segue com o Paulo, segue com a Vânia, vamos para o resultado da pesquisa. Complementando essa estrutura, então, olha só, para quem a gente vou chamar a enquete aqui com o Márcio já, mas eu queria, antes de chamar a enquete, só fazer uma observação para vocês aqui. Quem assistiu esse nosso webinar, quem participou aqui, hoje a gente está fazendo uma promoção de um valor de 10% de desconto na aquisição da análise setorial. Quem tiver interesse vai poder fazer, assim que receberem ou baixarem esse material, clicar no link aqui, vai direto, mas a gente vai passar no nosso chat aí também para vocês o link. Então, é específico para quem participou da nosso webinar aqui. Ele tem validade para uma semana, tá? Para uma semana mesmo. Então, quem tiver intenção de fazer a aquisição, de conhecer melhor toda a estrutura aí, pode fazer esse direcionamento direto para esse link aí e aproveitar essa promoção com a gente. Uma outra condição que a gente queria ver agora é a resposta da análise setorial, da enquete. E eu tenho duas perguntas que eu queria responder antes também, mas depois da enquete a gente responde as duas perguntas que tem aqui para a gente. Pode ser? Mas o senhor pode passar para a gente? Aqui. Opa! Então, vamos lá. Relacionado aqui, 9% em até teremos restabelecido, 9%. Até 2023, não restabelecimento, 18%, e chama atenção 64%. Um tipo de oferta diferenciado, alguma coisa. Está todo mundo antenado. Que bom. Tá. Que bom. Que legal, gente. Legal mesmo. Bem interessante. Eu acho que vamos pegar aqui as perguntas também, deixa aqui na tela, mas aproveitar e pegar uma pergunta para a gente poder fechar aqui, Vânia. Então, olha só. Tá. Tem uma aqui. Conforme dados da série, existem aqui é do Joel. Conforme dados da série, existem 25 mil processos em trâmite no sistema EMEC. Qual o futuro da regulação dos cursos junto ao MEC? Existem algum caminho para a autorregulação? Olha, se a gente for pensar no contexto de referência que a gente encontrou de discussão, tudo, que encontramos de discussão, eu acho que a gente ainda tem que aguardar um pouco mais, porque pelo histórico que a gente encontra de resolutivas do próprio MEC no sentido do ensino superior nesses momentos que nós vivenciamos, é só observar que não é o primeiro ministro da Educação que a gente está tendo nesse governo. Então, eu acho que é um pouco difícil isso acontecer Paulo, tão cedo. Se me permite, eu posso discordar. Eu acho que é o primeiro ministro da Educação que nós temos desse governo. Eu acho que nós temos agora o primeiro ministro da Educação. Está zerando os outros, né? Eu não estou zerando, eles se zeraram. Tá certo. Para eles, então, eles se zeraram. Uma outra aqui. O aluno jovem faz, sim, questão de retornar às atividades presenciais no modelo híbrido, porque eles necessitam aglomerar de conexão. A Patrícia. Que eles precisam juntar, o aluno ele quer se juntar. Essa convivência social, a gente entende que ela deve existir, sim. O que a gente encontra também algumas diferenças já em públicos.
Eu acho que a gente vai encontrar de tudo um pouco aí, mas eu acho que isso é uma demanda que muitas vezes, até numa estrutura de superpolo, ela é atendida, quando o EAD, por exemplo. Você deixa um momento dessa sociabilização presente ali para o aluno. Não que isso vai deixar de existir, não é isso que a gente está querendo dizer também. Tá? Paulo, tem uma pergunta aqui do Leandro, que ele fala se o preço da medicina teria tendência de queda. Já começou a ter queda, né? O que a gente encontrou nesse contexto da medicina? Se a gente pegar o Pesquisa Brasil, e ali, nesse capítulo, você vai até encontrar, na análise setorial do ano passado, a gente fez algo mais ostensivo, ainda só de preço de medicina. Ela já apresenta uma sinalização nesse sentido, sim. Tá? O que talvez fique um pouco mais diferente, particular, vamos pensar assim, é que a quantidade ou a referência de estratégia que a IES tem que usar agora para processo de captação, ela tem que ser mais elaborada, mais complexa e mais articulada do que era, por exemplo, há 5 anos. Isso é fato. Então, eu preciso ter mais, não só a questão da precificação, até porque a gente encontra os cursos de medicina, quando você pega o geral lá, ele tem uma oscilação, mas existe sim ali uma referência nesse sentido. Tá? E acho que para a última aqui, a plataforma plural da Somos Educação é a grande vencedora no contexto Covid-19? Olha, eu não diria que temos grandes vencedores em plataforma. Quando a gente encontrou as pesquisas sobre o sistema de soluções educacionais, nós tínhamos uma diversidade muito grande de plataformas. Inclusive, muitas vezes, a própria escola parceira tinha a plataforma e não conseguia usar. O que muito a gente observou agora é que foi fomentado esse uso. Mas o que eu entendo é que em 2021 a gente vai encontrar um refinamento, porque, na minha percepção, o grande uso que se teve agora, nem todo ele foi a contento. Muitos ajustes acontecerão nas plataformas em 2021, tá? E 2022 para frente. E tem um do Manuel Joaquim ainda aqui, mais uma, gente. Aí vamos ver aqui, ó. Considerando esse contexto prospectivo, pandemia, edtechs, por que eu iniciaria uma instituição presencial hoje? É uma boa questão, tá? Uma boa pergunta, né? É uma boa questão para a gente poder... É um desafio, porque a sociedade está em transformação. A sociedade está em transformação. O que não quer dizer uma negação da presencialidade. Não. Mas quem for trabalhar com a presencialidade vai ter que trabalhar de um novo jeito. Janei, é um novo conceito de presencialidade. Tem um novo conceito, tem uma nova sociedade. Eu tenho trabalhado muito com os mais jovens, com o Enem, e o Enem desorientou, a pandemia desorientou muito os mais jovens, né? E eles estão... E eu tenho mostrado para eles que a humanidade já passou por diversos ciclos de pandemia, crises sanitárias e crises que mataram muito mais gente, que foram as grandes guerras que a humanidade teve, e mesmo massacres internos em alguns países. E a sociedade, por algum mecanismo não explicado, ela saiu mais forte de todos esses ciclos. Saiu diferente e saiu com novas exigências. Então, criar uma universidade agora, uma faculdade agora, é fantástico, porque quem nasce no meio do temporal, quando virar chuva, para ele já é dia de sol. Né? Então, a melhor hora para você começar é agora, porque vai ser tão difícil para você vencer, que se você conseguir atravessar, quando passar o temporal, você voa. E, Vianney, eu vejo de uma maneira muito ilustrativa o que você está falando, o que aconteceu com os sistemas de ensino. Há 5 anos, quando nós tínhamos aquele cenário, que até certo ponto era desafiador, onde tínhamos grandes, 5 maiores ali, tinham quase todo o mercado e tudo, alguns players pequenos entraram naquele mercado, sabendo fazer, aprendendo com o erro dos outros, e 2 desses grandes players, naquele momento pequeno, hoje um deles é praticamente o maior. A gente observar a Arco Educação, por exemplo, nesse processo, ela fez essa leitura. Isso é interessante. Meu abraço para todos os nossos colegas de Fortaleza, porque a plataforma SAS nasceu lá em Fortaleza. Isso. E Fortaleza eu amo de paixão, porque eles colocaram 4 escolas entre as 10 melhores do Brasil do Enem. Gente, isso é literalmente fantástico. Teresina colocou uma, isso é fantástico. Ipatinga colocou uma, isso é fantástico. Então, assim, ó, Fortaleza, Belo Horizonte, Ipatinga dominaram as melhores escolas do Brasil. Isso é lindo. É a sociedade em movimento. Eu quero o quê? Que o ano que vem Joinville domine, que no outro ano que Cubatão domine. Eu quero a competição pela qualidade e a melhoria contínua. Isso é um grande barato. Quando a gente vê isso acontecendo, né? Desafiaram São Paulo, desafiaram o Rio, e hoje quem manda na qualidade do ensino médio no Brasil é Belo Horizonte
e Fortaleza e Ipatinga. Legal. E Gente, Teresina. Teresina. E para a gente poder fechar o nosso tempo que eu estou aqui, 10 minutos nós roubamos do pessoal e passamos à frente. Eu queria encerrar com uma frase, mas eu queria que a Vânia encerrasse, que o Venei também encerrasse, mas a minha parte eu queria encerrar agradecendo e deixando essa frase aqui, olha, mesmo sendo o mercado educacional o setor mais impactado pelo Covid-19 no Brasil e no mundo, né, a gente sabe ainda que este poderá ser o segmento mais disruptivo no pós-pandemia, porque a gente vai ter uma nova realidade, mas tem que acontecer uma coisa, na minha percepção, essa vivência, estrategicamente, ela deve ser usada aí como resultado dessas experiências que foram geradas pelas IES e pelos seus pares das IES, as edtechs e todos os seus complementos aí, mas serem aplicadas a uma nova realidade. E essa nova realidade não é a de 2019. Ela é diferente da 2019. Então, se a gente apresentar essa experiência que a gente está vivenciando agora, espelhar num novo momento aí, eu acho que a gente vai conseguir realmente sim mostrar que esse setor foi impactado, mas ele pode trazer muita coisa boa nesse sentido. Tá? Da minha parte, muito obrigado. Aguardo vocês no próximo. Agora, Vianney e Vânia. Eu quero agradecer. Eu, na verdade, sou apenas o pedestal de microfone. Vânia. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e também quero fazer um gancho aí nessa fala do Paulo, que, assim, embora as instituições, a educação teve que se reinventar nesse momento de pandemia, ainda se faz necessário para 2021 e a continuidade, a perenidade das instituições, pensar mais ainda fora da caixa, né? Para essa perenidade ocorrer, porque as mudanças elas estão aí, estão como um rolo compressor passando aí, e a gente tem que aproveitar as oportunidades. E, Vânia, quando a gente fala ainda pensar fora da caixa, muitas vezes não é complicar, é simplificar. Né? É como a gente olha um marketing mais simplificado, mas de uma certa forma eficaz. Quando a gente olha um mercado diferente, mas ainda você olhar o mercado, não deixar de fazê-lo, né? Exatamente. Bom, de minha parte, então, eu fiz a mediação aqui, abri as portas para o Paulo e para a Vânia para beber essa fonte maravilhosa que é a nossa 13ª análise setorial, que ela é o livro de cabeceira do mercado financeiro, é o livro de cabeceira do planejamento e marketing, é o livro de cabeceira dos gestores acadêmicos, e eu tenho muito orgulho de ter entrado para a Roper há 10 anos atrás e poder fazer parte desse time de pessoas de uma inteligência brilhante, pessoas lindas, pessoas felizes, pessoas que encantam com o trabalho que elas estão fazendo. Então, meu obrigado por eu poder ser colega de vocês e poder ter apresentado essa sessão de hoje. Meu abraço também para o Márcio, que está nosso consultor, que está cuidando da gente nesse momento agora, a Luciana, que cuidou do nosso chat, dos nossos contatos aqui, e a todos os nossos outros colegas da Roper, e principalmente a você que ficou conosco até agora. 73% participaram da enquete e responderam uma enquete. Foi a maior taxa de respostas até hoje da nossa enquete, Paulo e Vânia. Exato. Isso mostra o respeito do mercado ao trabalho que vocês dois estão fazendo. Quer saber mais? Compra análise setorial. Aproveita o desconto que o Paulo está concedendo, compra, que você vai ver um produto novo, que trabalha com as tendências, que trabalha com as possibilidades para você fazer a sua instituição crescer, fazer o seu aluno mais feliz, fazer do seu professor um professor inovador e colocar a sua instituição na diferenciação. Beijo bem grande, beijo no coração. Gente, semana valeu. Que vem. Obrigado a todos, aos autores. Um abraço a todos. Até mais.